Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi o homem mais sábio do mundo depois de Jesus. Mas esses homens tinham alguma coisa em comum. Os três tinham mais de uma esposa. Não, eles não tinham um casamento monogâmico. E aí, o que dizer desses três homens que são reconhecidos até hoje por serem personagens que obedeciam a Deus e faziam a sua vontade? Será então que a Bíblia permitia a poligamia? Será que estava certo então ter mais do que uma esposa? Será que Deus se encaixa na cultura? Será que para alguns é certo e para outros é errado? Complicado, né? Mas como você sabe, a Bíblia não é um livro que disfarça os acontecimentos. A Bíblia é um livro bem claro. Ela é um livro de história. O que aconteceu e o que não aconteceu está lá. E isso, na verdade, só prova o quanto a Bíblia é original. O quanto aquilo que está escrito nela é verdade. Imagina só se tudo que Deus falasse para as pessoas, olha, faça isso ou não faça isso, todos eles fizessem perfeitamente. Se os escritores tivessem apagado ali os erros dos personagens, tivessem disfarçado alguma desobediência, aí a gente poderia desconfiar. Mas você sabe que não é assim. A Bíblia, ela é um livro que conta erros e acertos, obediência e desobediência. Ela conta a história realmente do jeito que aconteceu. E não foi diferente com esses três homens. Ou você acha mesmo que Deus era a favor de Davi ter matado o marido de Batseba, a mulher com quem ele adulterou? Ou então vocês acham mesmo que Deus era a favor daquele povo reclamento lá dos hebreus que estavam saindo do Egito, terem reclamado tanto, mas tanto quanto reclamavam, na caminhada até a Terra Prometida? E vocês acham que Deus era a favor de Paulo ser perseguidor da igreja? Você já parou para pensar se ele não tivesse se convertido? Ele teria sido somente perseguidor da igreja? Não, Deus não era a favor. Mas essas histórias, esses pontos, esse processo que aconteceu nas histórias de cada um desses personagens estão na Bíblia porque é uma história real, aconteceu. Na verdade, a gente não pode passar uma borracha para esconder alguns erros, porque a Bíblia ela é um livro de exemplos. Com os erros de outros personagens, a gente consegue entender que aquilo é errado e as consequências daquilo. E com acertos dos personagens, a gente consegue entender que aquilo tá certo, que aquilo é legal e quanto aquilo é bom. Então assim, Davi, Salomão e Abraão eram imperfeitos. E em alguns momentos desobedeceram sim. Em alguns momentos não ouviram as instruções de Deus. Inclusive ter um casamento com mais de uma esposa não era e não é o ideal de Deus. A Bíblia nos mostra isso, as instruções que Deus nos deixa na Bíblia são bem claras. Não era e não é o ideal de Deus. Mas eles tiveram, mas não é só porque eles tiveram que todos nós devemos ter, que isso serve de exemplo. Na verdade, serve de exemplo pra gente não fazer, porque se você for olhar bem a história de cada um, eles colheram muitas consequências ruins por terem tido mais de uma esposa. Por exemplo, para Abraão isso trouxe muita amargura. Ele teve até mesmo que se despedir de um de seus filhos, de uma de suas mulheres, uma de suas concubinas, e assim, se ele não tivesse se unido fisicamente com outra mulher, ele não teria tido esse problema se ele tivesse tido somente uma esposa, somente uma mulher. E os filhos com essa mulher. Isso trouxe grandes problemas para ele. Davi também teve alguns problemas e Salomão então teve muitos problemas. A Bíblia conta que quando ele já estava velho, quando ele já estava de idade, as suas mulheres lhe perverteram o coração. E ele começou a adorar outros deuses. Deuses esses que eram de suas mulheres, que as suas mulheres adoravam. Agora eu te pergunto mais uma vez, será que era da vontade de Deus tudo isso? Todos esses problemas? Todas essas consequências? É claro que não. Essas coisas foram consequências das escolhas de homens imperfeitos, que estão lá, registradas na Bíblia, não pra gente copiar isso, mas para que a gente entenda algumas coisas do porquê que aconteceu tais coisas. E para que a gente também não siga os mesmos caminhos quando são escolhas erradas, quando são desobediência. E é óbvio, né, gente, que ia dar ruim. Porque, como a gente estudou durante a semana passada, já é difícil ter unidade conjugal somente com um cônjuge. Agora imagina só ter um casamento com várias pessoas. Seria extremamente dificultoso ter unidade. Além disso, vai contra os padrões bíblicos, vai contra aquilo que Deus instituiu lá no Éden, da dualidade conjugal, da monogamia, de homem e mulher se tornarem um. No casamento cristão, no casamento com princípios bíblicos, no casamento que é padrão de Deus, que é o ideal de Deus, não existe espaço para mais de duas pessoas. Só se for Deus fazendo parte do relacionamento. Aí tá ok. No sentido de instruir, de ser a base do relacionamento. Mas na unidade conjugal, na união física, é só o casal.
Algumas pessoas argumentam que a lei do levirato, por exemplo, tolerava indiretamente a poligamia com o objetivo de preservar o legado de um irmão falecido. A lei do levirato era aquela lei que, se a esposa de um irmão ficasse viúva, o outro irmão teria que casar-se com ela, mas as pessoas ignoram que ele poderia recusar. Outro texto que merece uma análise mais detalhada é Levítico 18:18, que diz: "E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra, enquanto a sua mulher estiver viva." Algumas pessoas acreditam que esse texto indica que a poligamia era realmente permitida entre os israelitas, mas não no caso de duas irmãs se casarem com o mesmo homem. Mas na verdade esse texto é uma proibição à poligamia. É que você sabe, né, gente? A gente até fala sobre isso aqui no canal, que muitas pessoas, elas tiram o texto de fora do contexto, tentam argumentar, tentam fazer com que a palavra se encaixe naquilo que elas acreditam. Então, muitas vezes, os textos são distorcidos pelas pessoas para dizer, tá liberada a poligamia. Mas, na verdade, se a gente se aprofundar bem na palavra de Deus, se a gente ler o contexto, a gente vai entender que não está liberada a poligamia. Algumas coisas até aconteceram lá no passado, que algumas coisas Deus tolerava lá no passado, não só a poligamia, como outras coisas Deus tolerava. Mas não quer dizer que por ele tolerar, que ele se agradava daquilo, que ele aceitava aquilo e de que aquilo era certo. Não. O fato de encontrarmos narrativas na Bíblia que ilustram a vida daqueles que viveram de forma contrária aos mandamentos de Deus não é um endosso de sua desobediência. Com certeza, Davi, Abraão e Salomão foram homens admiráveis, ouviram a voz de Deus em muitos e muitos momentos, mas eles também eram homens falhos, eram homens que tinham suas escolhas, que tinham seu livre-arbítrio, e eram homens que, assim como a gente, eram imperfeitos e muitas vezes também tiveram escolhas ruins. Por isso a gente precisa se atentar a isso para que a gente também não colha as mesmas consequências, para que a gente não colha o fruto da desobediência. E também a gente precisa se atentar a obedecer a Deus para que a gente viva a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nosso coração muitas vezes deseja. Lembre-se, o coração do homem é enganoso. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus, ela é perfeita, que as instruções de Deus são perfeitas e que é para o nosso bem. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque entendemos mais algumas coisas no dia de hoje. Que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais a Tua palavra, andar segundo o Teu caminho e obedecer o Senhor, obedecer a Tua voz. Que nós possamos sempre ter escolhas ao Seu lado, escolhas que agradam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.